Boa tarde. Boa tarde aí a todos que acompanham o portal de notícias da Fronte, né? Em especial aí a Cláudia, as Cláudias, né? As Claudinhas aqui que são grandes amigas de longa data. Eu me chamo Maicon, então sou professor do Instituto Federal Catarinense e venho aqui compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve a possibilidade de ter, que foi a realização dessa atividade compartilhada, né? Com Moçambique e Brasil, realizado ainda no início desse último semestre. Ao longo dos anos, essas parcerias entre países, principalmente Sul-Sul, são cada vez mais importantes no nível de compartilhar ciência, compartilhar conhecimento, com a condição que ele seja importante para melhorar a qualidade de vida, de produção das pessoas, assim como também reduzir as grandes desigualdades que a gente tem nesse país. Então, em função disso, né, ao longo do tempo, o amigo Francisco Sobral e outras pessoas, né, foram desenvolvendo uma proposta de um projeto de desenvolvimento na região de Namiala, no norte de Moçambique, que trata-se de um projeto de compartilhar aquilo que a gente faz com o ensino agrícola e educação do campo aqui com aquele país. E para isso, então, eu fui convidado por dois motivos, por ter essa compreensão do processo da educação do campo e também por poder contribuir naquilo que seriam as instalações lá, nas futuras instalações, na verdade, de uma unidade, né, onde essa unidade de ensino vai ter essa possibilidade de dar acesso a muitas pessoas que ficam naquela região. Então, basicamente, né, a proposta do projeto é essa, né, que a gente fosse para lá, fizemos um curso de formação com professores do instituto lá, que chama-se IFPLAC, que é como um instituto de formação técnica e tecnológica, como a gente tem aqui. E esses professores a gente fez na praxis mesmo o curso, ou seja, desenvolvendo lá a proposta para as instalações, medindo, organizando, a gente foi fazendo o curso, né, e compartilhando o conhecimento de lá e de cá. Esse é uma grande iniciativa do governo brasileiro, junto com o governo moçambicano, né? E a ONU, através da UNOPS, é quem está realizando toda a parte do investimento para que ele possa acontecer. Então, uma viagem bastante longa, né? E para mim, que nunca havia saído do país, nesse nível, né? A não ser aqui nos países vizinhos, é importante também para a gente compreender como são as relações nesses espaços. Então, a parte rural lá, agrícola ainda é de agricultura de muita subsistência, com pouquíssima água, né? Chove quase nada. Existem alguns, como chamam, furos d'água, onde eles conseguem buscar, né, com baldes, etc., água de longa distância para irrigar as pequenas plantações, principalmente de tubérculos, né, de muita qualidade, e também para as necessidades pessoais. Então, não há, né, condição de água encanada, nem tampouco de saneamento nesses espaços mais rurais. São muitas, quase que aldeamentos, né, e que respeitam muito ainda a condição da memória daquele povo, ou seja, tem uma condição de língua, de costumes com aquelas situações, né? Então, eu não tive tempo de adentrar tanto assim nos detalhes culturais, mas foram os principais aspectos assim que chamaram muita atenção, vista a grande diferença hoje para o país. As cidades já têm uma relação um pouco mais próxima com a nossa, né? Exceto ainda pelas dificuldades da água em muitos locais, assim como também de saneamento, mas já é muito mais globalizado. Agora, no meio rural, né, nos espaços camponeses, sem dúvida alguma, tem muito dessa condição. Uma outra coisa que chama atenção, né, é que no país de Moçambique não há nenhum palmo de terra que seja terra privada. Então, todas as terras são públicas, né? É uma república relativamente jovem, né? E que tem muita ainda que está em um processo de desenvolvimento, com muitas disputas, e neste espaço que é público, né, de acordo com o tamanho da família, das condições necessárias para que ela possa ter condição de sobrevivência, é feita uma solicitação, né, ao governo, e esse governo dá, coloca como se fosse o nosso comodata, né, me fugiu o nome agora específico dessa, depois eu vou colocar de repente na legenda aí para o pessoal que está assistindo, mas é um documento
em que ele possa utilizar essa terra, né, um posse dessa terra, não só para ele, mas por uma longa data também passando para as condições de filhos, etc. A questão religiosa também com muitas diferenças, o povo ainda tem muita relação com os costumes, né, e religiões matrizes, né, daqueles espaços, assim também como muçulmanos junto com católicos, né, nessa mistura lá que está este espaço, principalmente do norte de Moçambique, onde foi realizada a atividade. Essa atividade teve como produto, então, uma localização dos espaços lá para as construções e o curso, né, realizado ainda com esses professores. Na sequência, então, a gente veio para a capital, né, Maputo, depois de Nampula, que dá 2.000 quilômetros para o sul, já bem próximo da África do Sul, e compartilhou, ou seja, devolveu, ou fez uma fala, né, tanto com o governo brasileiro quanto com o ministro da Educação lá de Moçambique, né, no caso, o embaixador do Brasil e o ministro, né, daquilo que tinha sido a missão e feito o planejamento das próximas etapas do desenvolvimento deste espaço. Então, esse espaço chama-se lá Caminhos do Algodão, né, o CIAN, que é um centro de pesquisa em algodão que já existe lá, como se fosse uma espécie de Embrapa nossa aqui. Então, dentro desse espaço é que está sendo planejada a execução dessa outra atividade mais a nível de ensino. E esse espaço, então, justamente por uma condição daquela produção local, né? Então, desde não só da produção do algodão, mas também todo o processo de manufatura, de artesanato, etc., né? Lá a capital dos tecidos, lá, né? Aqueles tecidos bem famosos e comuns que se utilizam na África para tudo praticamente, né? Então se compra aqueles pedaços de tecido para fazer roupa, para fazer tudo praticamente dentro de casa. Então a gente começou na capital do país, foi para o norte, a 2.000 quilômetros, onde executou, né, junto com professores lá do IFPLAC, um curso e também um planejamento de onde que seriam e como que seriam as instalações dessas futuras instalação de parceria. Então, nessa parceria, o governo brasileiro, junto com outras instituições aqui do país, vão vão dar condição de assessorar em diversos cursos, né, para aquela população, e isso está previsto aí ao longo dos próximos anos. Esse projeto tem essa grande importância pelo público que vai estar sendo atendido, né? Nessa região, a gente vê ainda, diferente do Brasil, ainda é uma população bastante jovem, muitos jovens no campo, crianças, né? E numa região extremamente árida, onde crescem algumas árvores grandes, principalmente caju, e algumas outras árvores nativas, né? Principalmente aquela que é mais comum o pessoal ver em imagens, né? Em que os elefantes aparecem embaixo, enfim. Mas animais, praticamente, a gente quase não vê naquela região. Tanto animais nativos de lá, como outros animais. Então, os únicos animais que eu vi durante todo esse período, basicamente, foram galinhas, cabras, algumas cabras, mas praticamente, ou quase nunca, não sei na cidade, eu vi cachorro, gato, ou qualquer outro desses animais domésticos, né? No meu imaginário, fico pensando que pode ser pela competição por alimento. Então, como alimento é uma coisa escassa, né? Então, a carne sempre é um produto que requer um pouco mais de energia para ser produzida. E também dos domésticos, imagino que essa seja uma causa. E também o que nos dá assim, uma grande diferença, principalmente nesse meio rural, é as condições em que as pessoas vivem, né? Infelizmente eu não entrei em nenhuma delas, né? Até porque estava numa missão institucional que a gente não escolhe, a gente vai nos locais que já estão predefinidos, não por falta de vontade, obviamente, de ter visitado, mas as comunidades normalmente são pequenos aldeamentos ainda, onde vive um núcleo, né? Um núcleo familiar ali, uma relação familiar também um pouco diferente da nossa, e como praticamente não há madeira, né? As habitações são quase que única e exclusivamente feita de barro seco ao sol, algumas pedras, né? E muito capim, uma palha dura, tipo uma taboa nossa aqui mais alta. Isso inclusive para fechar as laterais, como também para cobertura.
né? A parte do sanitário mesmo, do banheiro, né, da casa de banho, como falam, não existe um espaço como nós conhecemos hoje, né? É basicamente um fechado só ali e é isso, né? Não tem muita condição de saneamento, nem nada encanado. E quando vai lotando ali, vai mudando de local. Então, as próprias instalações lá, creio que sejam importantes do processo pedagógico, né? De a gente ter essa condição dos confortos necessários e, principalmente, ainda tem muito problema de saúde, né? Envolvido nessa condição pela falta, né? Do saneamento necessário, onde ocorrem aglomerados de pessoas, principalmente. Então, eu conheci só um pequeno trecho do norte da África, então essa experiência ela não serve para todo o continente, que é gigante, acho que é bom deixar isso bem claro. E nesse pequeno trecho foram esses elementos que mais causaram, né, para mim, essa condição de ter dificuldade, inclusive, de falar como é sem estar lá ou sem ter as imagens, né, porque no imaginário é difícil, porque são condições muito diferentes das nossas, né. É importante dizer que vários planos de curso estão sendo feitos pelo professor Sobral e sua equipe, que tem essa condição de, ao longo dos próximos meses e anos, estarem podendo compartilhar nesse espaço. E também na condição de compartilhar tecnologias. Eu acho que isso que é bem importante, tanto daqui para Moçambique, como também os retornos específicos daquilo que são caros, como a vinda, né, dessas populações para cá também, esse intercâmbio que é rico, né? A gente teve por muitos anos aquela condição que intercâmbio único exclusivamente entre Brasil e Europa, ou Brasil e Estados Unidos, né? E hoje eu creio que enquanto Brasil, enquanto seu espaço dentro dos países, aí é fundamental que ele compartilhe e também atue com os países sul-sul, como a gente diz, tanto da África como também, principalmente, da América do Sul, né? Então, esse é um ponto bem importante para ser destacado. E vamos vendo aí nos próximos espaços, não sei se eu retorno, mas outras pessoas do Brasil, sem dúvida alguma, estarão retornando para atuar nesses cursos. E também o professor Sobral, que está lá direto, né? Sem dúvida alguma, pode ser pessoa que nos próximos momentos venha trazer um pouco dessa experiência também, para que a gente possa se aproximar. Um abração a todos e todas, agradeço aí o convite da Fronte, né, as Cláudias, por poder vir aqui compartilhar um pouco dessa experiência, e estamos aí, né, acho que o pessoal, a maioria que vai estar vendo os vídeos tem o meu contato, e a gente pode estar conversando aí para frente. Um grande abraço.